O jeito que ele inventou a história, cheio de detalhes, olhando apaixonado, adicionando pequenas expressões que pareciam tão reais, deixou Mi-young de queixo caído. Em público, ele virava outra pessoa completamente. E o toque quente da mão dele não devia dar aquela sensação de frio na barriga, não num acordo que era só negócio. Mais tarde, depois que uma prima invejosa, acidentalmente, derrubou vinho tinto no vestido dela e riram pelas costas, Seok-jin a encontrou, escondida no jardim da mansão, sentada num banco de pedra entre roseiras perfeitamente podadas. Isso não tem como dar certo, ela falou, morrendo de vergonha, olhando a mancha vermelha no tecido caro. Sou só uma garota comum, eles sabem que eu não pertenço a esse mundo. Tô estragando tudo para você. Não tem nada de comum em você. O jeito que ele olhou, sem a máscara de frieza que normalmente usava, deixou ela sem reação. Sob a luz suave das lanternas do jardim, ele parecia quase humano. E é exatamente por isso que tinha que ser você. Qualquer uma daquelas mulheres, lá dentro seria óbvio demais. Seria só mais um acordo comercial transparente. Naquela noite, cada um no seu quarto, separados por paredes grossas na enorme mansão silenciosa, os dois ficaram acordados, encarando o teto, lutando contra sentimentos que não deviam existir num acordo que era só negócio, tentando ignorar. O fato de que a linha entre atuação e realidade começava a ficar perigosamente borrada. 2 semanas depois, Mi-young já tinha aprendido a navegar pelo mundo dos Kang sem tanto desastre. Sabia quais garfos usar, como sorrir para as câmeras nas festas beneficentes onde apareciam, como ser a esposa perfeita em público. O que ela não esperava era encontrar Seok-jin bêbado no escritório dele numa noite de tempestade. Meu avô tá morrendo. Seok-jin soltou a bomba, com a voz tremida, enquanto a chuva batia forte nas janelas do escritório e os trovões iluminavam seu rosto tenso. Câncer terminal. 3 meses de vida no máximo, segundo os médicos. Mi-young ficou olhando o fogo da lareira brilhar no rosto dele, mostrando quanto ele estava preocupado, revelando linhas de preocupação que normalmente ficavam escondidas atrás da máscara de confiança. Ele bloqueou minha herança e o comando, da empresa até eu ter um herdeiro, um filho. Seok-jin virou o uísque num gole só, a garrafa cara meio vazia ao lado. Casamento tradicional, família tradicional, valores da empresa, honrar o legado da família. Não importa que isso não faça o menor sentido hoje em dia. Não importa o que eu quero. Então você precisava de uma esposa, Mi-young completou, começando a entender as peças do quebra-cabeça, mas não queria nada sério de verdade, não queria ficar preso a uma das mulheres que sua família aprovaria. Isso mesmo. Ele chegou mais perto, sentando ao lado dela no sofá de couro macio, e perto o suficiente para ela sentir o calor do corpo dele. Por isso o contrato, por isso 6 meses. Tempo suficiente para o velho ver que estou assentando para desbloquear a herança. Depois, um divórcio limpo e vida que segue. Ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando os fios sempre perfeitos. Mas está ficando complicado. O quê? Mi-young perguntou, a voz quase um sussurro, o coração batendo forte demais. A mão dele tocou o rosto dela com uma delicadeza que ela não esperava de mãos que assinavam contratos de milhões. Fingir que não sinto nada quando tô com você. Fingir que isso é só um acordo. O silêncio que veio depois dizia mais que qualquer palavras, a respiração de ambos quase sincronizada, o espaço entre eles diminuindo milímetro por milímetro, até o celular dele tocar com uma melodia estridente, quebrando o momento. O nome Hospital piscando na tela. Mi-young viu o medo puro nos olhos de Seok-jin. Naquele momento, ele não era o chefão intimidador, o herdeiro poderoso, só um neto com medo de perder o avô, por mais complicada que fosse a relação deles. Vou com você, ela falou sem pensar, segurando a mão dele.
E ele apertou de volta, tão forte que quase doeu, como se ela fosse a única coisa real num mundo desmoronando. O hospital particular era o lugar mais luxuoso que Mi Young já tinha visto. Mais parecido com um hotel 5 estrelas que com um centro médico. O avô de Seok-jin, todo acabado na cama de hospital, mas com um olhar que cortava igual faca, examinou Mi Young dos pés à cabeça, cada segundo de escrutínio parecendo uma eternidade. Então, essa é a mulher que vai dar continuidade ao nosso nome. A voz dele estava surpreendentemente forte para alguém ligado a tantas máquinas. A mulher que finalmente domou o rebelde do meu neto. Me mostre que você merece estar aqui. Para surpresa de Seok-jin, que estava tenso como uma corda, prestes a arrebentar, Mi Young não abaixou a cabeça. Algo na prepotência do velho, na forma como ele tratava o próprio neto como uma propriedade, acendeu uma chama de indignação nela. Respeito o Senhor e tudo que construiu. Ela falou com uma calma que não sabia que tinha. Mas não preciso provar nada. Seu neto é quem merece seu respeito, não esse jogo de manipulação. Ele trabalha mais que qualquer pessoa na sua empresa. Ele se dedica ao seu legado, mas você só vê o que ele ainda não fez, nunca o que ele já conquistou. O quarto ficou em silêncio absoluto, os bips das máquinas parecendo ensurdecedores. O avô estreitou os olhos, e por um segundo Mi Young achou que seria expulsa dali, que tinha arruinado tudo. Mas então, um sorriso mínimo, quase imperceptível, apareceu no canto da boca do velho. Ela tem espinha dorsal, ele disse para Seok-jin, antes de fechar os olhos. Melhor que as bonecas de porcelana que você costumava trazer. Talvez você não seja tão incompetente assim na escolha de uma esposa. Depois, no corredor vazio do hospital, Seok-jin prensou ela contra a parede, os olhos dele brilhando com uma mistura de raiva e admiração. Você tá maluca? Ele pode acabar com a gente num piscar de olhos. Pode destruir sua vida, sua carreira, tudo. Ele tá errado em tratar você assim. Mi Young não baixou o olhar, mesmo com o corpo dele tão perto que ela podia sentir o calor. E você tá errado em aceitar. Você vale mais do que a aprovação dele. Algo mudou entre eles naquela noite. Uma barreira invisível tinha caído. O teatro começava a virar realidade. De madrugada, enquanto Seok-jin finalmente dormia, depois de horas no hospital, Mi Young não conseguia pegar no sono. Sentada na cama king size que nunca dividiram, fuçando sobre a empresa Hyun-sung no laptop, ela achou por acaso uma pasta estranha na nuvem compartilhada do celular de Seok-jin. Documentos bombásticos que faziam seu sangue gelar. Contratos por baixo dos panos, propina para políticos importantes, ameaças a jornalistas que investigavam muito fundo. Uma teia de corrupção que se estendia por décadas. Quando confrontou Seok-jin na manhã seguinte, no escritório dele, ele parecia mesmo chocado, o rosto perdendo toda a cor. Eu não sabia, juro por Deus. Ele estudou os documentos com horror crescente. Isso é coisa do meu avô, do jeito antigo de fazer negócios. Eu sempre desconfiei, mas nunca tive provas. Provas a gente tem agora, Mi Young disse, apontando para a tela. Isso pode acabar com a Hyun-sung. Pode acabar com você também. A tensão entre eles era quase elétrica. Mi Young podia sentir algo crescendo, um tsunami prestes a quebrar. Foi Seok-jin quem deu o primeiro passo, atravessando o espaço entre eles como se não pudesse mais resistir à gravidade. O primeiro beijo deles, desesperado, confuso, impossível de evitar, foi como fogo líquido, derrubando as últimas defesas. A gente precisa mostrar isso para o mundo. Ela sussurrou quando finalmente se separaram, ainda com os lábios nos dele, sentindo o gosto de café caro e decisões difíceis. Pessoas foram prejudicadas, vidas foram destruídas. Você não entende.
ele respondeu, passando a mão no cabelo dela com uma ternura que contradizia o desespero na voz. Ele mata qualquer um que tente. Não literalmente, talvez, mas ele tem poder suficiente para fazer você desaparecer, para destruir tudo que você é. 3 dias depois, tendo copiado todos os documentos e preparado um dossiê completo, Mi-young tomou sua decisão. Vim só pegar minhas coisas, ela falou para o motorista quando entrou na mansão, coração a mil. Os documentos escondidos na bolsa dela podiam acabar com o império Hyun-sung. Seu plano, levar tudo para um jornalista de confiança, um ex-colega de faculdade que trabalhava num jornal respeitado. Quando subiu as escadas e viu Seok-jin esperando no quarto, parado como uma estátua na janela, já sacou que tinha sido pega. Pensei que você fosse diferente, ele falou, a voz baixa e controlada, segurando os papéis que ela tinha imprimido e escondido embaixo do colchão. Que a gente fosse diferente, que o que estava acontecendo entre nós fosse real, não só mais uma mentira. Seok-jin, um monte de gente se ferrou por causa do seu avô. Ela não recuou, mesmo sentindo o mundo desmoronar. Pessoas perderam tudo, famílias foram destruídas, e você acha que eu não sei? A cara dele contorcida de dor, a máscara de frieza completamente abandonada. Por que você acha que bolei esse plano doido de casamento? Para proteger a empresa quando ele bater as botas, para arrumar tudo, para compensar todos que foram prejudicados. Mas tem que ser do jeito certo, ou ele vai bloquear tudo, vai esconder as provas. A discussão fervia quando a porta abriu com tudo, batendo na parede com um estrondo que fez os dois pularem. O avô, se apoiando numa bengala, mais magro que no hospital, olhava para eles com ódio nos olhos fundos. Traidor. Cuspiu, a palavra saindo como veneno. Você e essa Zé Ninguém que trouxe para nossa família, conspirando pelas minhas costas, remexendo em assuntos que não entendem. Os seguranças apareceram como sombras atrás dele. Homens de terno preto e expressão vazia, agarrando Mi-young pelos braços com força suficiente para deixar marcas. Tira a mão dela. Seok-jin pulou na frente, se colocando entre ela e os brutamontes, uma fera protegendo o que era seu. Não se atreva a machucá-la. Sempre fraco, o avô disse com desprezo. Sempre decepcionante. Escolhe agora pela última vez, ela ou seu futuro. Essa mulher e essa loucura de fazer a coisa certa, ou seu lugar na empresa, na família, no mundo que construí para você. O tempo pareceu parar enquanto Mi-young via a luta interna nos olhos do homem que, contra tudo que era mais provável, tinha virado alguém importante demais para ela. Alguém que ela tinha começado a amar de verdade, além de qualquer contrato. Ela. Seok-jin respondeu na hora, sem hesitação, a palavra simples carregando o peso de mundos inteiros. Sempre ela. A denúncia anônima bombou em todos os jornais ao mesmo tempo na manhã seguinte como um terremoto midiático. O Império Hyun-sung foi para o saco em questão de horas. Ações caíram como pedras, executivos foram em cana, políticos negavam qualquer envolvimento, enquanto apagavam contatos, escondiam dinheiro. Seok-jin e Mi-young assistiam à confusão pela TV de um AP pequeno do outro lado da cidade, um lugar simples que ele mantinha sob outro nome para os raros momentos em que queria desaparecer do radar. Sinto muito pelo seu avô, ela falou, de coração, vendo a imagem do velho sendo levado pela polícia, uma figura diminuída e amarga. Não sinta, ele escolheu esse caminho. Seok-jin parecia mais leve, como se tivesse tirado um caminhão das costas. O terno perfeito tinha dado lugar a jeans e camiseta, o cabelo bagunçado, os pés descalços. Pela primeira vez posso escolher o meu caminho. Não o dele, não o da empresa, o meu. O julgamento do avô virou o assunto do momento. Nos meses seguintes, com revelações diárias de novos escândalos e nomes importantes. Mi-young
apontada como a informante principal depois que um funcionário ressentido a reconheceu, recebia ameaças todo santo dia. Mensagens no celular, pacotes estranhos, olhares nas ruas. A gente devia cair fora, sugeriu Seok-jin uma noite, depois de mais uma ligação anônima, preocupação evidente no vinco entre as sobrancelhas. Ir para outro país, começar de novo. Ainda tenho dinheiro guardado em contas que meu avô não conhecia. Não passei por tudo isso para me esconder. Ela pegou o rosto dele nas mãos, sentindo a barba por fazer arranhar de leve as palmas. E você não jogou tudo pro alto para desistir agora. A gente fez a coisa certa, não vamos fugir disso. O beijo deles agora tinha gosto de promessa, não mais de desespero. Tinha gosto de futuro, de possibilidades. Quando a mensagem chegou no celular, eu dela, sabemos onde te encontrar. Mi-young só ficou mais determinada. Nem percebeu a sombra seguindo ela quando saiu do café para comprar tintas para Seok-jin, que tinha descoberto um talento surpreendente para a pintura, canalizando toda a sua dor e transformação em arte. O sequestro foi num piscar de olhos. Uma van preta parando bruscamente, 2 homens puxando ela para dentro, um pano na cara cheirando a produto químico, escuridão total. Mi-young acordou horas depois com a cabeça pesada, amarrada numa cadeira de metal, num galpão abandonado que cheirava a mofo e medo. Cara a cara com Lee Dae-hyun, o braço direito do avô de Seok-jin, um homem de meia-idade com olhos frios. De cobra, você destruiu décadas de trabalho. Ele falou com raiva controlada, acendendo um cigarro. O velho Kang bateu as botas na cadeia por sua culpa. Infarto, 3 dias atrás. Morreu sozinho numa cela, como um criminoso comum, não como o gênio que era, por culpa da ganância dele mesmo. Mi-young corrigiu, engolindo o medo, recusando-se a mostrar fraqueza. Igual a sua. Vocês escolheram esse caminho quando decidiram que regras não se aplicavam a vocês. O celular de Dae-hyun tocou, uma melodia irritante quebrando a tensão. Sim, tá aqui comigo, ele falou para a pessoa do outro lado. Exatamente. Como combinamos, manda a grana primeiro. Mi-young sacou tudo naquele instante. Ele estava vendendo ela para alguém. Provavelmente, algum dos outros executivos atingidos pelo escândalo. Alguém buscando vingança mais elaborada que um sequestro comum. Tentou soltar as cordas enquanto ele negociava, sentindo a pele dos pulsos arder com o esforço. O barulhão da porta sendo arrombada assustou os dois, metal retorcido e vidro quebrando. Seok-jin apareceu como uma visão, com a polícia logo atrás, armas apontadas. Acabou, Dae-hyun, ele disse, o olhar fixo no homem que tinha sido quase um tio para ele. Você não vai mais. Depois da prisão, já seguros no novo apartamento deles, um lugar modesto, mas aconchegante, cheio de plantas e luz natural, tão diferente da mansão fria, Seok-jin abraçou Mi-young como se ela fosse o bem mais precioso do mundo, como se tivesse medo que ela pudesse desaparecer se não a segurasse forte o suficiente. Como você me achou? Ela perguntou quando finalmente conseguiu respirar, traçando com os dedos o rosto dele, reaprendendo cada detalhe. Ele sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava antes. Rastreei seu celular quando percebi que você tinha sumido. Coloquei um app de localização depois das primeiras ameaças. Você não é a única espertinha nesse relacionamento. Relacionamento? Ela levantou a sobrancelha, um meio sorriso brincando nos lábios. Nosso contrato acabou. Os 6 meses já passaram. Então, a gente precisa de um novo. Seok-jin ajoelhou na frente dela, o gesto surpreendentemente natural para alguém que tinha passado a vida inteira sendo reverenciado, nunca se curvando. Tirou o anel de diamantes que começou tudo, o símbolo do contrato falso, da vida falsa. No lugar ofereceu um simples anel de prata, sem pedras ou ostentação, um baseado em amor de verdade dessa vez.
Sem letras miúdas, sem prazo de validade, sem interesses escondidos. Só nós dois, construindo algo real. Um ano depois, na galeria de arte pequena que abriram juntos no bairro boêmio de Hongdae, onde os quadros expressivos dele ficavam lado a lado com os designs modernos dela, o contrato emoldurado na parede atrás do balcão tinha só 2 assinaturas e uma promessa simples, escrita à mão. Para sempre, por escolha nossa. E toda vez que algum cliente curioso perguntava sobre aquele documento emoldurado, Mi-young e Seok-jin trocavam um olhar cúmplice, um sorriso que carregava a história inteira de como um contrato falso tinha, ironicamente, levado ao amor mais verdadeiro que poderiam imaginar. O anel de diamantes brilhou com o sol da manhã quando Mi-young acordou com uma dor de cabeça brutal, dessas que fazem você questionar todas as escolhas de vida. Última lembrança. Karaokê em Jeju com as amigas, bebendo saquê até não poder mais, risos altos e promessas de só mais uma rodada. Era para ser só uma noite para esquecer os problemas. O aluguel atrasado, o chefe insuportável, a vida sem graça. Agora, deitada em lençóis tão caríssimos e macios que pareciam nuvens, num quarto chique que nunca tinha visto na vida, seu coração quase saiu pela boca. As cortinas pesadas deixavam entrar só um fio de luz que iluminava justamente sua mão esquerda. A pedra no seu dedo era gigante, tão brilhante que chegava a doer os olhos, sem a menor chance de tirar por mais que tentasse. Finalmente acordou a esposa. A voz grossa e confiante fez Mi-young virar na hora, segurando o lençol contra o corpo como escudo. Na porta, todo poderoso num terno azul marinho que parecia ter sido costurado por anjos, estava Kang Seok-jin, herdeiro da Hyunsung Group, um dos caras mais ricos e importantes da Coreia. Aquele rosto, ela conhecia das revistas e noticiários. Aquele homem controlava empresas, prédios, vidas. Ele atravessou o quarto com passos seguros, como quem conhece cada centímetro do território, e tacou um contrato na cama. O documento caiu com um peso que parecia desproporcional ao papel. Temos um trato de 6 meses, ele explicou com uma calma assustadora. Você finge ser a esposa perfeita, eu não perco minha herança, depois a gente se divorcia. Você fica rica o suficiente para nunca mais se preocupar com boletos. Eu sigo meu caminho, simples assim. Isso é sequestro, é contra a lei. Mi-young gritou tremendo toda, tentando se levantar, mas sentindo as pernas bambas demais. Eu não lembro de nada disso. Não posso ter concordado com isso. Você assinou por livre e espontânea vontade. Seok-jin chegou mais perto, o cheiro de perfume caro invadindo o espaço dela como uma presença física. E se quiser contestar... Ele desbloqueou o celular último modelo e mostrou a tela. Fotos dela dando risada num bar elegante, fazendo brinde com taças de champanhe, assinando papéis com um sorriso bobo nos lábios. Tenho provas e testemunhas. Mi-young, designer gráfica com talento, mas cheia de boletos atrasados, se sentiu sem saída, como um animal encurralado. Estudou o rosto dele, maxilar definido, olhos penetrantes, boca que raramente devia sorrir de verdade. Mas tinha algo no jeito que ele olhava. Não era só frieza de empresário calculista. Tinha algo mais ali, quase desesperado. Por que logo eu? Sussurrou ela, a pergunta escapando antes que pudesse controlar. Deve ter 1 milhão de mulheres que dariam tudo para estar no meu lugar. Por isso mesmo. Ele ajustou a manga do paletó perfeitamente alfaiatado. Porque ninguém acreditaria que um cara como eu casaria com alguém como você, a não ser que fosse amor de verdade. As palavras dele cortaram feito faca, mas os olhos entregaram uma fraqueza que ela não esperava, uma vulnerabilidade que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Vista-se. O café da manhã será servido em 20 minutos.
A primeira semana foi um borrão de regras não ditas, expectativas silenciosas e lições sobre como ser uma Kang. Como segurar a taça de vinho. Pelo caule, nunca pela base, como responder perguntas sobre o relacionamento deles. Sempre com um sorriso, nunca com detalhes demais. Como se vestir, as roupas apareciam magicamente no closet enorme a cada manhã. O jantar de apresentação na mansão Hyunjung era um pesadelo sem fim, o pior teste até agora. Mi-young, usando um vestido azul emprestado que valia mais que 1 ano de aluguel, olhava perdida para a montanha de talheres enquanto o pessoal da alta sociedade ficava encarando como se ela fosse um ET que tinha acabado de pousar. Conta aí como vocês se conheceram. Pediu uma patricinha de unhas perfeitas e sorriso afiado, claramente doida por fofoca e por encontrar qualquer falha na história deles. Antes que Mi-young gaguejasse tentando lembrar a versão oficial que tinham combinado, Seok-jin pegou na mão dela, um gesto que pareceu surpreendentemente natural. Ela derrubou café em mim. O dedão dele fez carinho na palma dela, causando um arrepio gostoso que subiu pelo braço. Eu estava lendo uns contratos num café em Gangnam. Ela tropeçou e acabei com um americano quente no meu paletó de $10.000. Eu me senti péssima. Mi-young completou, surpreendendo a si mesma com a facilidade da mentira. Ofereci ir pagar a limpeza, e eu disse que preferia que ela pagasse com um jantar. Seok-jin continuou, o olhar fixo nela como se realmente estivesse revivendo uma memória preciosa. Nunca conheci alguém que me enfrentasse daquele jeito. Ela não fazia ideia de quem eu era e não se importou quando descobriu.